Uma. Estamos de volta com o Clube da Bola e eu reforço o convite. Manda uma mensagem pra gente, nosso código de área, o antigo código de área, né? O antigo DDD, hoje é o código de área, 48 991914706. Vale uma foto legal, opinião, uma mensagem, uma pergunta para os nossos comentaristas. Manda que a gente vai estar lendo daqui a pouquinho as mensagens que a produção está separando. Clube da Bola, a gente segue falando de Copa. Fazer o seguinte, vamos retornar aos Estados Unidos, programa internacional aqui agora, para conversar com outra fera, Cleiton Ramos. Cleiton, muita festa dos argentinos por aí ontem. Boa tarde. Boa tarde, Mancha, quem está acompanhando o Clube da Bola em todo o estado de Santa Catarina. Mancha, falar um negócio para você. Eu nunca vi tanto torcedor da Argentina. Parecia que a gente estava realmente na Argentina. Já era de se esperar, né? Porque isso foi assim com o Brasil, quando jogou aqui em Miami, no Miami Stadium, e ontem não foi diferente contra a seleção de Cabo Verde. Tomada todas as avenidas por argentinos, porque muitos acabaram não conseguindo entrar no Miami Stadium devido à capacidade e principalmente isso aqui, ó, o preço alto do ingresso. Então, a torcida acabou se espalhando por vários pontos de Miami, dessa região, Delray Beach, Fort Lauderdale, buscando um bar ou restaurante que estivesse passando o jogo da Argentina. Isso acabou realmente acontecendo, então muitos bares acabaram faturando até ontem uma boa grana por conta dessa grande aglomeração. A exemplo do brasileiro, muitos argentinos vieram para cá, se não conseguiram ingresso, aproveitaram para fazer uma comprinha e, claro, dar força para a seleção da Argentina. Ontem, Mancha, eu estava em uma churrascaria brasileira e acabei encontrando um casal vestindo a camisa da Argentina. Eu pensei que eram argentinos, mas na verdade ele era de Goiás e ela catarinense de Videira, a Bruna. E eu perguntei, opa, como assim? Não, o Messi vale. Pelo Messi esse esforço tá valendo. Fã, né, de Lionel Messi não poderia ser diferente. Aliás, o que a gente mais vê aqui é ou camisa da Argentina de Lionel Messi, do Brasil com o Neymar e também de Portugal com o Cristiano Ronaldo. Se a gente for fazer um ranking, Mancha, primeiro Messi, segundo Brasil com a camisa do Neymar e terceiro Portugal com a camisa de Cristiano Ronaldo. E ontem foi aquela festa tremenda, apesar da gente ter dado uma secadinha. Te confesso que eu estava torcendo para o goleiro Vozinha, que fechou tudo no jogo de ontem, viu, Marcelo Mancha? Cleiton, vou fazer uma pergunta. Em grandes decisões, né, às vezes em Champions League, Campeonato Catarinense, em outras Copas, a gente tenta evitar, claro, é lógico, tenta não mostrar, mas acontecem confusões, arruaças, brigas, às vezes vidraças quebradas, quando a torcida chega invadindo. Te confesso que nessa Copa eu não vi quase nada disso, assim. Vi uma ou outra imagem. Você tem visto alguma coisa nesse sentido? A única cena que chamou a atenção aqui, ô Mancha, teve um humorista que está trabalhando na Copa que foi fazer a brincadeira com o policial e acabou detido. E o outro foi o brasileiro que estava fazendo um xixizinho fora do penico, se é que me entende. A polícia estava passando e falou, aqui não, meu camarada, porque aqui, Mancha, a gente sabe que a organização é outra. Claro que teve um problema semelhante na Copa América e por isso que a segurança foi reforçada, mas se tratando de Copa do Mundo nos Estados Unidos, só para se ter uma ideia, quando tem jogo dos Estados Unidos é uma loucura. A organização, o cuidado com a segurança, porque a gente sabe o momento de tensão que a gente está vivendo no mundo todo, com esses conflitos acontecendo. Agora parece que, graças a Deus, deu uma trégua, né, entre Estados Unidos e Irã, mas quando tem jogo dos Estados Unidos, tem caça sobrevoando. Em frente ao Bayfront Park, por exemplo, onde acontece o Fan Festival da FIFA, que vai terminar amanhã, hein? O Fan Fest termina amanhã, que é a possibilidade de ter grande encontro aí em um determinado ambiente. Em vários prédios em frente ao Fan Fest, tem sniper, atirador de elite, só para garantir a segurança. Então está tendo um cuidado muito grande, a vigilância e o pessoal do ICE, né, que é a polícia especializada para tentar cuidar e inibir algum tipo de situação. A única reclamação que eu vi, Mancha, principalmente nessa região de Miami, onde eu me encontro agora, foi justamente no jogo do Uruguai, o primeiro jogo do Uruguai. Aí sim teve muita reclamação, mas pela logística, né, de chegar ao estádio, com o torcedor do Uruguai entrando quando o placar já apontava 1-1 naquela oportunidade. Agora, tumulto, não dá tempo para isso acontecer. Quando o pessoal pensa em aprontar, já tem alguém te segurando e te levando para a jaulinha, se é que me entende, para te dar uma segurada e fazer inúmeras perguntas e dependendo da situação, meu amigo, ó,
pode colocar no avião e voltar para o seu país de origem. A gente está falando de Estados Unidos, ainda mais com a Copa acontecendo num período onde a gente se comemora o 4 de julho, como é hoje, que eu vou voltar a falar na minha segunda participação. Então, o cuidado realmente nesse sentido é muito grande, viu, Mancha? Legal demais, Cleiton, que legal, que a gente sempre fica preocupado, né? Muitas torcidas, muitas nações, algumas torcidas, melhor dizendo, têm a fama de caprichar mais na cevada, no suco de cevada, enfim. Se passa, né? Se passa. Fazer o seguinte, daqui a pouco o Cleiton volta direto dos Estados Unidos para trazer mais informações pra gente e falar também dessa data tão importante que é o 4 de julho. Já já, Cleiton Ramos volta então aqui à tela do Clube da Bola, porque agora a gente começou falando do jogo, né? Da Argentina. Floripa também teve festa dos argentinos com a classificação para as oitavas de final. Nossa equipe acompanhou o clima das torcidas, tanto dos irmãos como dos cabo-verdianos, aqui na capital. Dá uma olhada. Noite de Copa do Mundo com a Argentina em campo. Foi o suficiente para o norte da ilha de Santa Catarina virar uma extensão de Buenos Aires. Aqui em Canasvieiras, no quarto jogo da Argentina no Mundial, mais uma vez eles roubaram a cena. A esperança que seja a quarta, né? Mas se não, mientras seja para nós também, para Brasil também puxamos. Para mim somos hermanos, né? Es una forma de alentar, digamos, desde acá, desde Brasil, a la selección. Allá. Es como nuestra forma de enviar buena onda. Muita amistade, gente muito preciosa. Sim, está muito bem. Que Messi é muito bom. Se aqui no norte da ilha os argentinos tomaram conta, em outro ponto da cidade o sotaque castelhano deu lugar ao português. Os cabo-verdianos, que também são muitos por aqui, também fizeram a sua festa. Fala, Heitor, aqui na Trindade os cabo-verdianos se reuniram para acompanhar esse momento histórico do futebol do país. Olha só como foi. Para a gente já é um grande orgulho. A gente não imaginava que íamos chegar nessa fase. Então a gente vai aproveitar cada segundo, cada momento, curtir. A gente sabe que tem do outro lado um time muito forte, tradicional, que já está acostumado com essas fases de mata-mata, mas a gente acredita até o final. Extremamente orgulhoso por um país que há 50 anos se tornou independente, com poucos recursos que a gente tem, considerando que o único recurso que a gente tem valorizado é o recurso humano, é a mão de obra humana. Então me sinto totalmente orgulhoso pelo meu país e pelo que ele está fazendo na Copa. Cabo Verde se despediu da sua primeira Copa, enchendo o seu torcedor de orgulho. No final das contas, pesou mesmo a tradição argentina. 4 jogos, 4 vitórias. Eles têm motivos de sobra para esbanjar confiança. Legal demais, né? Heitor Machado e Jorge Júnior, dois grandes contadores de história. Que dupla, né? Sou fã. Vou fazer o seguinte, vamos voltar então a falar da Série B, vamos direto mais uma vez para Criciúma, conversar novamente com o Rafael Niero, promessa de grande público hoje. Como é que tá a movimentação por aí? Para o torcedor do Criciúma, ainda é cedo esse horário ou ele chega um pouquinho mais perto do jogo? Ô Manchá, cedo ainda, né? 2h18 agora aqui, então o torcedor ainda vai chegando devagarinho no estádio Heriberto Wilson. Alguns poucos torcedores apenas por aqui, mas a expectativa sim é para o melhor público do ano. Tanto é que teve ações do clube, 2 empresas aqui da cidade também fizeram uma parceria com o clube e distribuíram quase 3.000 ingressos. Então aquele número de 9.700 torcedores que nós tivemos na Série B aqui do Brasileiro deve ser superado hoje, portanto, por conta dessas ações e da boa fase do clube também. Afinal de contas, são 10 jogos de invencibilidade. Vamos conversar com o torcedor aqui, Mancha, que nós estamos já no estádio Heriberto Wilson, Valdinei comigo aqui, para falar um pouquinho mais sobre esse confronto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, todo o pessoal da NDTV. Chegou cedinho para pegar um bom lugar, é isso? Pô, a gente sempre procura vir mais cedo, né, para pegar um bom lugar aqui no estádio, aproveitar desde o primeiro minuto, desde o aquecimento do Criciúma e torcer muito forte. Queria convidar toda a torcida do Tigre, que tá devendo, né, pros jogadores, né? Vem pro estádio, tá gostoso, o clima tá bom, 17 graus, então hoje tá bom pro futebol. Vamos falar de dentro do campo agora. Qual é a tua expectativa? Eu acabei de citar a invencibilidade aqui do Criciúma. Você acha que vence mais uma hoje? Chega nessa liderança ou não? Eu vou falar como torcedor. Com certeza absoluta o Criciúma vence hoje. Meu placar, meu palpite seria 2-0.
O técnico encontrou hoje 11 jogadores titulares, então o time está entrosado, o clima está bom e com certeza hoje é vitória. Vamos assumir a liderança hoje. Deixa eu tratar de um assunto aqui, mas que foi debatido por muito tempo. A questão dos 3 zagueiros do Eduardo Batista. Hoje, você está convencido que é o esquema ideal para o Criciúma? Olha, eu acho que contra números no argumento, contra fatos no argumento. São 10 jogos invictos, acho que 11, se eu não me engano, 11 jogos invictos. Então, quem é capaz de contrariar o técnico, né? Então, vão para cima, é 3 zagueiros, é gol, hoje é 2-0, gol do Vaguinho, Marcelo Hermes e a vitória do Tigre. Hoje é festa em Criciúma. Então, uma última aqui para encerrar. Você acha que sobe direto ou vai ficar entre aqueles 6? Olha, o Criciúma tem grande chance, vai completar 30 pontos dessa rodada. Eu acho que sobe direto entre primeiro e segundo colocado. Nós queremos ser campeão, tá? A torcida do Tigre é exigente. Queremos ser campeão e não tem pra ninguém. E você que vai ficar em casa aí vendo Copa do Mundo, não faça isso, pô. Vem torcer pro Tigre. Valeu, Valdinei. Bom jogo. Então, um pouquinho da expectativa. Tem mais torcedores por aqui? Deixa eu bater um papo com o senhor aqui. Só me diz a expectativa, o palpite pro jogo de hoje. Boa tarde. Boa tarde. Bastante 2-1 pro Criciúma. 2-1. 2-1. Vitória e assumir a liderança dele. Tranquilo. Obrigado. Mais aqui, deixa eu pegar mais do torcedor aqui. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O senhor espera o que do jogo de hoje, desse Criciúma contra o Sport? Que ganhe. O que importa é que ganhe. 1-0 ou 10-0 não importa. O que importa é ganhar. Vai ser difícil, não? Nada. Já não existe jogo difícil nem jogo fácil. Todo jogo é igual. Fechou, obrigado. Bom jogo pro senhor também. Então, um pouquinho da expectativa. Pessoal que já chegou aqui para pegar um bom lugar, Mancha, tá com a expectativa lá em cima, com a vitória do Criciúma, caso aconteça. Como nós falamos na participação anterior, pode sim assumir momentaneamente a liderança desta Série B do Campeonato Brasileiro. Volto com você, Mancha. Valeu, Niero, pelas informações. Daqui a pouco a Rafael Niero volta para trazer mais detalhes lá do jogo daqui a pouco entre Criciúma e Sport no Heriberto Wilson. Dá uma olhada na tabela da Série B. A produção pode colocar na tela. A gente dá aquela conferida, né, por onde anda o Criciúma e por onde anda também o Avaí, nosso outro representante na segundona. Tá lá, Vila Nova, 28. Fortaleza tá na cola. Cláudio com 28 também. Novo Horizontino e Criciúma, a turma ali do 27. O Bernô tem 25, mesma pontuação do Juventude, 25. Fechando ali, né, pelo critério de desempate, fechando o G6, mas o Operário Fantasma tem 25 e o Sport, adversário do Tigre de hoje, também tem 25 pontos. Depois, na nona posição, o Cuiabá com 23, o Atlético de São João del Rei tem 22, o Goiás 21, o Atlético Goianiense 21. Náutico tem 20, CRB tem 19, Ceará está na 15ª posição com 17, o Botafogo tem 16. Daí a zona perigosa, né? Aquela zoninha que até a bordinha ali é vermelha, que você sente que tem um alerta ali. 17ª posição pro Londrina, 15 pontos. 18º pro Avaí, 13. Ponte Preta lá atrás com 8. E o América Mineiro, que até esses dias estava na Série A incomodando muita gente. O América tá com 6 pontos na lanterninha da competição. Palpitômetro Sicredi para Criciúma e Sport. Vamos botar na tela? Esse é o palpite da galera do Clube da Bola. Você pode mandar o seu palpite pra gente. Ó, o Cláudio vai de empate. Ele quer rolo. 1-1. Semensati aposta na vitória do Tigre, mas apertadinha 1-0. Badá vai junto com o Cláudio. É o Tim Cláudio, Tim Badá. É 1-1 também. Eu fui de 3-1 pro Criciúma. Eu quero que o Criciúma já garanta a vaga, mas depois nós puxar o Avaí lá de baixo. O Jorge Júnior, Jorginho de Oliveira, vai de 1-0. E o Rafael Niero também 1-0. Todo mundo apostando numa vitória do Tigre, mas, né, alguns placares para o meu que foi um pouquinho maior. Deixa eu só perguntar pro Badá, por que hoje você aí do oeste do estado aposta num empate entre Criciúma e Sport? É o poder de Gilmar, é o fator Gilmar Dalpozo, melhor dizendo? Exatamente, é bem isso aí mesmo, que o Gilmar Dalpozo é um cara tão elogiado lá no sul do estado, né? Eu acho que o lugar que mais se elogia o Gilmar Dalpozo depois de Chapecó é em Criciúma. O Gilmar Dalpozo tem muitos fãs lá em Criciúma, lá no sul do estado, lá. E ele, quando ele chega, ele cria um fato novo, né? Ele dá aquela injeção de ânimo no time, vai armar o time ao seu estilo. Eu acho que é um time com mais cuidados defensivos, vamos dizer assim. Então, por isso que eu acredito que o Sport deve empatar, até porque o Sport também tem bom time. O Criciúma, foi dito pelo Renato Semensati, é o melhor elenco disparado da Série B, mas o Sport também tem um bom time, tem um bom elenco, tem o Perotti, que vive grande fase, vivia pelo menos até aqui, e aqui a gente debateu muito isso, né? Será que o Perotti agora vai manter o nível de atuação que vem tendo, com gols e assistências? Ou será que vai cair de produção? Porque aqui o ano passado ele
não foi bem. Com o Gilmar Dalpozo ele não conseguiu jogar. Então tem essa curiosidade também para ver se o Perotti vai manter o nível da atuação e desempenho que ele teve até aqui. Mas eu acho que vai ser um jogo bem disputado, um jogo bem equilibrado. E por isso que eu creio que o fato de Gilmar Dalpozo pode fazer com que esse jogo termine empatado em 1-1. Legal, Badá, você fica por aí que já a gente vai falar com o Florão e contigo novamente sobre o amistoso que a Chapecoense se organizou aí para manter a galera em atividade nessa temporada sem jogos na Série A em razão da Copa. Antes, vamos dar uma olhadinha nas mensagens. Chegaram algumas mensagens. A produção separou. Me ajuda aí, Cláudio. É um nome muito estroncado, me ajuda aí. Se o Brasil se espelhar em Cabo Verde com garra, vencerá o 2-1 amanhã. A mensagem e opinião da Rosa. E eu sempre toco nesse assunto, a garra. Não foi só garra, hein? Cabo Verde jogou bola. Mas teve a garra junto. Teve a garra junto. Gostei. Ó, o Betinho tá ali no... Grande Betinho. O jet ski, não, o wakeboard. Wakeboard, não é fraco não, hein? Boa tarde, Mancha, sou Cabo Verde desde criança, parabéns a toda a comissão dessa seleção valente. Foi bem nas palavras do Betinho. Vitor, meteu aquele Ray-Ban, camisa do Brasil. Boa tarde, turma, Badá está corado, está até corado. O que 60 dias de férias da Chapecoense não fazem? Saudações havaianas. Já o Badá vai falar, Vitor. Vamos ver, mas o Badá tem, né, pessoal da família em Balneário, eu acho, Balneário Camboriú, já foi lá, né? Dar um pulinho, passear de iate. Ricardo bota assim, ó, sou pé quente. Meu palpite é, quê? 3-1 pra Noruega? Tira a mensagem do Ricardo. O Ricardo é viking, por acaso? Tira o Ricardo. Ó, o André, pô, legal, o Bernardo e o André ali, ó. Boa tarde, Mancha. Olha a frase na bandeira, abraços. Bobigueira, Morro do Céu, que legal. É a torcida Bobigueira do Figueirense, né? Que fez ali uma... grande fila. Uma montagem ali com as cores do Figueirense e a foto do Bob Marley. Legal demais. Tu curte um reggae? Rapaz, bom demais. Assim? Reggae é bom demais, tá certo, gosto também. Ó, a gente falou ali, né? Hoje também é dia de amistoso na Série A. A Chapecoense interrompe a pausa para a Copa e enfrenta o Grêmio no Mato Grosso. Dá uma olhada. Olá, muito boa tarde para você. Um abraço ao pessoal ligado com a gente do Clube da Bola. A Chapecoense tá no meio da intertemporada e faz na noite de hoje o primeiro amistoso nesse período. Serão 2 amistosos que o Verdão vai fazer. O primeiro hoje contra o Grêmio. Não vai ser aqui em Chapecó e nem em Porto Alegre. O jogo ocorre em Sinop, no Mato Grosso. Então não é um campo neutro, mas que tem movimentado muito a região por lá, né? Povoado por gaúchos, catarinenses, que vão acompanhar essa partida entre Chapecoense e Grêmio. O técnico Rafael Lacerda vai encarar pela primeira vez um desafio de Série A de brasileiro, desde que chegou aqui na Chape, porque ele fez os 2 jogos da final da Copa Sudeste contra o Avaí, mas agora vai enfrentar um time de Série A, no caso o Grêmio. Para o duelo, ele não conta com o meia Rafael Carvalheira, que teve uma lesão grave no joelho direito nos treinamentos da semana, acabou sofrendo uma entrada, teve a ruptura do ligamento cruzado anterior, vai passar por cirurgia e fica afastado dos gramados por um longo período, ele que é o artilheiro da Chapecoense nessa temporada. O Verdão está se movimentando dentro de campo, com os treinamentos, com a preparação para o segundo semestre desse ano, mas também fora dele. Já anunciou a contratação do meia Max Alves e tem também o lateral direito Bruno Tubarão, que já treina com a Chapecoense, mas ainda não foi anunciado de maneira oficial pelo Verdão. Por outro lado, algumas saídas, como o lateral esquerdo Walter Clar, o meia Jean Carlos e também o volante Igor Meritão. Outra movimentação do lado de fora é o debate do Conselho Deliberativo da Chapecoense na transformação do clube em uma SAF. Esse assunto que já foi tema de debate lá em 2021, inclusive aprovada a transformação da Chapecoense numa SAF, volta a ser debatido agora numa reunião que o Conselho fez de maneira extraordinária, vai fazer uma votação no fim desse mês para se adequar à atualização da lei e a tendência é que a Chapecoense se transforme também numa SAF com o passar do tempo. Mais cedo ou mais tarde, a Chapecoense vai sim se transformar numa sociedade anônima do futebol, pelo menos é isso que se debate nos bastidores do clube. Bom, amistoso, debate sobre SAF, mudanças no elenco, Chapecoense nesse período de intertemporada. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Florão. Vamos continuar no Oeste, né? Florão estava lá em Chapecó. A gente volta para conversar com o Badá. Badá, o brasileiro, ele não entende muito bem o conceito de amistoso, né? Botou 2 times, vestiu a camisa, amarrou a chuteira, é para valer, é um teste para valer. É um bom teste para o novo técnico encarar o Grêmio, mesmo sendo longe daí a rivalidade de 2 times que são próximos, né? Chapecó muito perto aí do Rio Grande do Sul.
É verdade, Mancha. Só antes me permita mandar um abraço pro Vitor ali, que me deu uma corneteada, né? Tá com a camisa do Brasil, né, cara? Também parece que tá tirando férias do Avaí, né? Não, o Avaí não tá numa boa fase, aí vamos colocar a camisa do Brasil. Né? Mas o Vitor, pelo que eu vi na foto ali, ele tava lá na Toca do Leão quando me carregaram no colo lá na decisão. Acho que ele tava lá. Abraço, Vitor. É isso aí. O futebol é bom por causa da corneta, né? Mas, na verdade, é um amistoso, é bom, é preparatório, só que assim, ó, a Chapecoense estava ruim quando começou a Copa do Mundo, quando terminou as competições ali, né? Parece que agora piorou. Parece que piorou. Porque o Dudu falou ali na matéria, né? Saiu o Walter Clark, que era meio que ídolo aqui, principalmente o ano passado, esse ano não conseguiu jogar. Daí veio o Jean Carlos, que eu, por exemplo, criei uma expectativa muito grande. Eu digo, não, agora temos um bom meia ali para disputar a posição e ser, quem sabe, até titular. E, cara, não conseguiu empolgar o Gilmar Dalpozo, não conseguiu o Jean Carlos, não conseguiu empolgar o Fábio Matias e acabou saindo. Acabou indo para o Náutico, tinha um salário alto e a ordem na Chapecoense é desonerar a folha de pagamento, é diminuir custos, porque eu acho que até internamente eles entendem que é praticamente irreversível escapar de um rebaixamento, né? Então foram contratados 3 jogadores, daí veio um jogador de fora lá, Flaco Rossi, daí veio machucado, estava jogando lá no México, tiveram que devolver, não ficou. Daí veio o Bruno Tubarão, mas não conseguiu liberar a documentação do seu ex-clube, continua apenas treinando. E esse Max é a única contratação que deverá jogar hoje. Então, a única novidade. Por outro lado, tem 4 zagueiros lesionados, Camilo não joga, está se recuperando de lesão, o Carvalheira teve uma lesão grave, essa semana aí vai ficar também 7, 8 meses, lesão de ligamento. Então, são muitos problemas. O Garcês faz uma eternidade que está no DM. Então, são muitos problemas. Mas é uma oportunidade do técnico Rafael Lacerda, né, conhecer um pouco mais dos jogadores jogando. Ele teve um período de treinamento, mas jogando vai ser a primeira vez e contra um adversário forte, que é o Grêmio. Também não faz uma boa campanha, também está sendo muito questionado, muito cobrado o time do Grêmio lá em Porto Alegre, quase que termina a parada da Copa na zona de rebaixamento. Então é um amistoso de 2 times que não estão bem, que não estão transmitindo nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de confiança aos seus torcedores. E é lá em Sinop, foi uma empresa que contratou esse amistoso. Então é um bom teste para começar a readquirir o ritmo de jogo. Chapecoense joga hoje contra o Grêmio lá no Mato Grosso, dia 10 em Curitiba, contra o Curitiba, outro amistoso. Daí dia 17 já volta o Brasileiro contra o Bahia lá em Salvador e dia 22 tem o Flamengo aqui. Então vai começar hoje e não para mais até o final do ano o futebol da Chapecoense. Padá, pedi aqui licença para falar de um outro assunto rapidinho. Uma imagem que viralizou, né, cara? O Brasil viralizou o mundo na tarde de ontem. Eu vi um pouco mais tarde, né? Nem todo herói usa capa, hein? Nosso Jair Correia, trabalha aí contigo, às vezes está contigo aí no estúdio, né? Participou de uma imagem, de uma cena, foi isso? Pereira que me mostrou ali. A menina fez uma curva, a porta abriu, menina de 10 anos, se eu não me engano, caiu do carro, foi perto da casa onde o Jair morava, por sorte ele estava ali, ele já foi, ajudou a menina e segurou, né? Ajudou a sinalizar um caminhão que vinha na sequência, podia ter acontecido alguma coisa. Nós estamos até tentando buscar essa imagem que passou no finalzinho do balanço geral para todo o estado de Santa Catarina, mas viralizou. Pereira me contou aqui no estúdio que ontem essa imagem rodou por tudo. Tem essa imagem aí, ó. Tá aí a imagem, né? O carro veio, vai fazer a curva, eu acho que a menina se apoiou na porta, no trinco, a porta abriu, ela tava ali, tá o Jair, esse é o Jair, ó. Apareceu, tá até com a camisa da NDTV ali, com a jaqueta, né? Jaqueta da NDTV, foi ali, ajudou, e ele não aparece na cena, mas ele sinaliza, ele tá em pé aqui no cantinho, ó. Ele sinaliza pro caminhão, ó, agora apareceu. Ele sinaliza pro caminhão, vai que o motorista tá distraído, vai que o motorista tá olhando ali, sabe aquele que mexe no celular, motorista do caminhão, ele sinaliza ali e vai ali ajudar a menina. Neito tá... Quer? Dá a cena ali que eu vi o Jair ali no cantinho, ó. Eu vi o Jair ali no cantinho, aparece aí, Jair. Aparece aí um pouquinho. Tá aí, ó. Aqui, ó. Nem todo herói usa capa, tá aí, ó. Salva de palma pra fera, hein?
Isso aí tava na hora certa, no lugar certo. Podia ter, né, acontecido ali uma tragédia. E a menina, com certeza, eu acho que ela foi se apoiar. Tava sem cinto, né, mamãe? Papai, tava sem cinto. Mas eu acho que ela foi se apoiar na porta sem querer, abriu. É essa a impressão que eu tive na curva. Jair, ó. Nota 10, nota 1000. Legal demais. Isso é fera demais, né? Esse homem tem de imagem sereno, né? Eita, sabe tudo. Legal demais. Vamos seguir então. A gente volta para os Estados Unidos. Verdade, Mancha. Foi uma cena que comoveu todo mundo, né? Porque quando tem uma criança envolvida e um risco, né? Até porque vinha um outro caminhão atrás ali, mas o instinto do Jair foi preciso, foi perfeito. Eu até peço desculpa, eu fico emocionado e estou um pouco resfriado também, até é difícil de falar. Mas foi uma cena muito bonita, muito bacana, né? E quem trabalha em televisão sabe o trabalho desses cinegrafistas. O Jair estava no lar de folga, estava em casa, ele reside aí, mas os cinegrafistas, cara, eles passam por todo tipo de situação, né? Eles vivem muito intensamente muitas situações. A gente sabe que no jornalismo, fazer matéria em jornalismo, e quem trabalha no jornalismo sabe disso, nós trabalhamos com esporte, com futebol, é mais fácil, é mais fácil. Agora, os cinegrafistas que convivem a todo momento com tragédias, com acidentes de trânsito, com problemas familiares, problemas de saúde, problemas de violência, eles absorvem muito mais isso, né? Então, esse é o espírito, eu acho que do cinegrafista, de um pai de família, de um avô, né, que viu a criança caindo do carro e imediatamente foi prestar socorro e talvez evitar o pior, né? Então, realmente foi uma cena que emocionou a todos e que serve de exemplo de que tem que tomar cuidado, né? Não pode vacilar, não pode brincar, a todo momento todo mundo está falando, tem que usar cadeirinha, tem que usar o cinto, tem que tomar cuidado para não acontecer esse tipo de situação. Infelizmente, não houve nada de mais grave, mas o ideal, o correto é evitar, né? Então serve de exemplo para que isso não ocorra mais. Falou tudo. Nem todo herói usa capa. Uma salva de palmas novamente pro Jair Correia. Esse é fera demais da NDTV, né? Há pouco eu brinquei ali, né? Do Heitor Machado, do Jorge Júnior. Eles são bons contadores de histórias, mas eles contam as histórias porque tem sempre um profissional ali com eles, captando as imagens, pegando cada detalhe, conversando, trocando ideia para essa história depois aparecer aqui na TV editadinha. Aí tem outro profissional que edita, outro que ajuda a montar o texto, enfim, é uma equipe que trabalha para trazer o melhor aqui para você aí de casa, aqui na tela da NDTV Record. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar para os Estados Unidos para conversar novamente com o Cleiton Ramos, que está curtindo o feriado da independência por lá. Ele ia contar para a gente, vai trazer os detalhes agora. É isso mesmo, Cleiton, 4 de julho. Ô Mancha, conto sim, daqui a pouco vou trazer algumas curiosidades. Tá tudo parado aqui na cidade, alguns bares funcionando nesse momento, por volta das 17 horas, horário local, é que o bicho pega, viu, Mancha? Você sabia que aqui, hoje é o único dia que pode ser colocado aí fogos, né, acionar fogos de artifício, foguete, como se diz na gíria, porque em outro dia não pode. Nem na virada do ano você pode soltar foguete aqui nos Estados Unidos. É uma determinação, mas no dia 4 de julho isso está liberado. Um dos pontos de encontro nesse feriado acontece, sabe aonde? Na Lincoln Road, bem no centro de Miami. Eu estive lá e, é claro, vou trazer um pouco dessa história. E já eu vou trazer um fato que eu tenho certeza, Mancha, que vai te agradar, que me agradou e vai agradar o Badá também. Já eu explico. Mas antes um pouco da história da Lincoln Road. A bênção do rei do futebol parece ainda pairar sobre Miami. Em uma das regiões mais movimentadas da cidade, a Lincoln Road, criada em 1912 pelo empresário Carl Fisher e batizada em homenagem ao ex-presidente americano Abraham Lincoln, se transforma durante a Copa do Mundo em uma verdadeira extensão das arquibancadas. E pensar que tudo isso no passado era um manguezal. Rafael é de Minas Gerais. É a primeira vez dele com a família e aprovou. Tô achando muito legal. Muito bacana mesmo. Nossa, muito legal, muito bacana. Sobre o calor, o brasileiro pensa rápido, sabe como é que é. Toma um pouco de água, toma um pouco de cerveja e vamos embora. Mais do que um cartão postal, a Lincoln Road Miami virou o grande ponto de encontro desta Copa. A cada esquina tem uma bandeira de um país diferente. A rivalidade, é claro que existe, mas apesar da diferença no idioma, a paixão pelo esporte é a mesma.
Com bares transmitindo jogos ao vivo e telões espalhados pela rua, a Liquor Road virou parada obrigatória antes e depois das partidas. E é aí que entra a rivalidade que falamos agora há pouco. Entramos na semi, ¿no? En semifinal. Y con lo que pasó la última vez, puede que se repita un baile. E se na Liquor Road o futebol é espetáculo, a música também entra em campo. O artista local Paco, conhecido por seu amor pelo Brasil, fez questão de fechar essa matéria com algo que ele curte bastante no nosso país, o pagode. Agora, se tá afinado ou não, é o pessoal de casa que vai decidir. Que amor enquanto gente, nosso caso vai entrar. Eu não sei se ele estava cantando ou estava chorando, Mancha. Eu acho que ele estava desafinado. Agora, ô Mancha, olha só, hoje a ideia é que sejam consumidos aproximadamente 68 milhões de litros de cerveja. Já pensou o Badá de férias por aqui? Hein, Badá? Essa é a previsão. 68 milhões de litros de cerveja, de caixas. É muita cerveja. Eita, nós é muita comemoração. E outro detalhe, Mancha, a expectativa é que no dia de hoje sejam consumidos 150 milhões de cachorro-quente, ou cachorros quentes, como esse aqui, ó, o famoso hot dog. Já coloquei ketchup no meu, então acho que ia ficar de fora, Mancha. E aí, como bom americano, ó, a gente coloca aquele chapeuzinho, né, deixa eu ajeitar aqui o chapeuzinho. Olha só, Mancha. E com aquele hot dog para entrar no clima americano. Olha aí, olha aí. Só um pouquinho. Tudo bem, Mancha? A gente respeita a tradição. Mas eu sou mais um prensadão do Cobrasol, ou aquele prensadão que tem lá em Chapecó que o Badá conhece. Esse aqui não é muito bom não, com todo respeito. Valeu, Cleiton Ramos, contando pra gente um pouco das histórias, das aventuras que ele tá vivendo lá nos Estados Unidos durante a Copa. Verdade, é meio simples. Esse é meio simples, né? É a salsicha, o pãozinho, daí bota um ketchup ali no máximo, uma mostardinha e... Aqui na Mauro Ramos tem o melhor. É? É. Valeu, Cleiton. Forte abraço, bom trabalho. Nos encontramos com certeza na tela da NDTV Record. Valeu, Mancha, um abraço. Valeu, Cleiton. Muito calor também, né? Daí vem cerveja, vem de água, refrigerante, o Vai suco. que vai, né? Vai que vai, a cervejinha vai que vai. Vai que vai. Falar do Avaí? Bora. Vamos então falar de Série B. Nessa semana, o Avaí deu um passo importante para a venda da SAF do clube. O repórter Heitor Machado atualiza as informações da semana do Leão da Ilha. Boa tarde, Heitor. Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todo mundo que nos acompanha no Clube da Bola. Semana livre de muito trabalho aqui no estádio da Ressacada. O Avaí volta a campo na segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo. Mas fora das quatro linhas, muita movimentação, bastidores agitados. Os conselheiros do Avaí aprovaram na última terça-feira a criação e a venda de 90% da SAF do clube para a empresa Cactus Capital. Essa empresa apresentou a proposta ao Avaí nas últimas semanas e ela foi detalhada pelo presidente Bernardo Pesce recentemente em uma entrevista coletiva aqui no estádio da Ressacada. A proposta é de 400 milhões de reais e aí a empresa, claro, assumiria a dívida do Avaí, que chega atualmente a cerca de 300 milhões de reais, além, claro, de investimentos nas categorias de base, na infraestrutura do estádio da Ressacada, no centro de treinamentos, além, claro, de investimentos também no futebol profissional. A aprovação no Conselho foi o primeiro passo. O segundo e definitivo, decisivo, é a votação entre os sócios do clube. Se for aprovada entre os sócios, a venda da SAF do Avaí aí sim será homologada. Um abraço para vocês, meus amigos. Valeu, Heitor. Forte abraço. Agora eu convoco o doutor advogado Cláudio Caticati para explicar um pouco mais essa informação que o Heitor traz pra gente. A gente sempre fala e cobra dos clubes, né, que tragam soluções. A forma associativa de gestão, ela se mostra ao longo dos anos falida, né? Os clubes, tanto o Avaí quanto o Figueirense, com dívidas na casa de 300 milhões. As dívidas são muito parecidas, tanto do Avaí quanto do Figueirense. E a solução, a SAF, a lei, ela traz benefícios. Você não pode rasgar dinheiro, né? Sim. A lei da SAF, ela te traz benefícios fiscais, entre outras situações de governança, você proteger símbolo, tradição, clubes centenários como Avaí e Figueirense. E aí, com essa dívida histórica que tanto o Avaí quanto o Figueirense tem, no caso do Avaí também,
próxima de 300 milhões, tinha que achar aí uma solução e ela veio, a Cactus Capital. Aí o torcedor fica, né, dentro da cidade, mas foi rechaçada no Conselho Deliberativo do Figueirense. Gente, é mercado, né? E vamos trabalhar com a questão de um mercado financeiro. A Cactus Capital queria entrar no nicho do futebol. Os conselheiros do Figueirense não aceitaram, tiveram as duas opções, prosseguiram com a Plan Esportes. A Cactus Capital dentro do mercado foi procurar, dentro da cidade de Florianópolis, uma outra equipe que também estava precisando. O Avaí negociou por um tempo com a Sunday Ventures do ítalo-americano, o Mike Melby, mas ele estava com problemas no Cesena da Itália, com 3 meses de salários atrasados, e não trouxe a proposta firme para o Avaí. E as situações dentro do Estádio da Ressacada, com salários atrasados, com recuperação judicial, tem uma transação tributária que ainda vai vir em acordo para pagar, que é a maior dívida, né, que chega a 195 milhões de reais, o Avaí tinha que achar uma solução. Tinha uma empresa dentro do mercado, pronto, a Cactus Capital casou. Veio a proposta, primeiro foi votado no Conselho Deliberativo por 68% dos presentes, que foram 166 conselheiros, foi aprovado. Agora, no dia 14 de julho, inclusive saiu no jornal ND o edital na última sexta-feira, vai vir agora a votação dos sócios, em Assembleia Geral dos Sócios. Sendo aprovado, deve levar 60 dias para aqueles ultimatos burocráticos, jurídicos. A constituição da SAF, que do Avaí não existia ainda, e com essa aprovação passa a existir, e também a assinatura de contrato com a Cactus Capital. Os valores ali colocados, né, 400 milhões, só a dívida é próximo de 300, e claro que o investidor não vai vir e pagar à vista e quitar, deve pagar ao longo do tempo e também investir no futebol. São por 3 anos consecutivos o pagamento de 25 milhões, que totaliza 75, mais 20 milhões para investir na base e 5 milhões ali CT e estádio. Então, Mancha, é muito importante porque o Avaí traz uma solução para os seus problemas do dia a dia e não dá para a gente fazer nenhuma projeção de narrativa positiva e nem negativa. A gente tem que ver o trabalho. É a Cactus chegando, que deve levar uns 60 dias. E o mais importante é que, no aspecto emergencial, o Avaí estava com os salários atrasados, conseguiu o adiantamento de 5 milhões, 2 milhões e meio essa semana, depois da aprovação no Conselho. Depois da aprovação também dos sócios, vai entrar mais 2,5 milhões. Isso proporcionou ao Avaí a pagar 2 folhas em atraso com os jogadores, ainda tem uma imagem em atraso, mas já conseguiu resolver uma situação bastante emblemática, já que a situação na tabela, a gente viu ainda há pouco, ainda preocupa muito. O Avaí está indo para a 16ª rodada, tem apenas 13 pontos e o retorno vira na 19ª. Precisa chegar com 20 pontos pelo menos e olha que vai ter que remar 25 pontos no retorno. Então, essa chegada da Cactus vem em bom momento, que o Avaí possa, né, nessa transição com esse novo dono do futebol do Avaí, consiga trabalhar bem para pelo menos permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro e nos próximos anos buscar aumentar o nível, né? 2 coisas. Você falou, tem uma imagem atrasada, é um direito de imagem, né? Direito de imagem. O valor porque do direito de imagem. Para o torcedor, né, o nosso telespectador entendeu, os jogadores de futebol, eles têm 2 contratos, né, um PJ, que é o direito de imagem, e o outro é a CLT, né? Então, é uma imagem que está ainda em atraso. E outra coisa que você falou, vai ter que remar, está proibido remar até segunda-feira. Não vai remar, não. Amanhã ninguém vai remar. É hora de falar da Série C. A gente vai girando. O técnico Raul Cabral concedeu uma entrevista coletiva ontem e falou sobre o mercado do Figueirense, né? Vamos dar uma olhada. Como eu comentei lá no início, quando eu cheguei aqui, a gente tem um elenco numeroso, né? Tivemos algumas saídas, né? A gente tinha aquela situação dos atletas que estavam no departamento médico, tinha situações dos jogadores que vinham afastados, então a ideia era realmente recuperar esses atletas. Nossa janela de transferências no momento era a recuperação desses atletas, do rendimento deles. São jogadores que foram contratados porque têm capacidade, de repente não vinham entregando um bom futebol. A gente está procurando bater nessa tecla. Claro que a gente está observando o mercado, dependendo da circunstância. A gente tem uma situação de transfer ban que a gente também que transcende a comissão técnica, né? Mas a gente está procurando observar e, se necessário for, a gente vai procurar fazer algum tipo de aquisição, pensando nessa fase final da competição. Como eu comentei lá no início, quando eu cheguei aqui, a gente tinha um pedacinho da entrevista coletiva, foi bem maior, a gente separou uma pontinha ali para mostrar para vocês. Cláudio, uma notícia, né, que importante para o torcedor do Figueirense, tem jogador importante de saída.
Pois é, o Lucas Alves, atacante, acabou sendo negociado com Juventude, né? Vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E a notícia importante, no aspecto desportivo, dentro de campo, é negativa, porque o jogador tem qualidades, né? Fez 16 jogos, 4 gols, nenhuma assistência, até nos números. Pô, Claudio, importante, mas os números não são tão altos, mas o que ele acaba ajudando dentro de campo nessa identidade que o Raul Cabral encontrou nos últimos jogos. O Figueirense fazia tempo que não tinha 5 jogos invictos, né? Mas precisa vencer mais, precisa aumentar o nível de vitórias para efetivamente entrar na prateleira de briga por classificação para a próxima fase. Lucas Alves é um jogador que, além de finalizar bastante, tem bons números de finalização, ele tem a facilidade também de jogar pelo lado, muitas vezes até aberto pelo lado esquerdo, pode fazer o 9, pode jogar por dentro, então o treinador perde uma opção importante. Ele estava jogando junto com o Emerson Galego e com o Zé Carlos. Acredito que para esse jogo de segunda-feira, contra o Brusque, né, ele coloque no lugar o Igor Bolt, mas você perde uma opção importante, não tenha dúvida. Na questão financeira, a mesma situação do Avaí, o Figueirense enfrenta. 2 meses de salários atrasados, maio e agora junho, que venceu dia 5 de julho, aí resolve essa situação com o jogador e o Figueirense ainda ficou com 30% dos direitos numa futura venda. E até que venha também essa transição, vale a mesma coisa, né? Da Pan Esportes, vale o que a gente falou para o Avaí. Não dá para fazer nem agenda negativa nem positiva, tem que ver quando a empresa efetivamente chegar e vamos ver que tipo de gestão vai fazer. Mandar um abraço rapidão pro John Léo, né? Grande Estive John com Léo. as meninas lá assistindo o Figueirense e John Léo, assessor de imprensa do Figueirense e Guarani. Jogaço aí pra abrir a semana, acho que o Figueirense não merecia um empate. Mas vamos falar de outra coisa agora. Vou dar uma olhada no nosso resumo da semana da Série D. Pode rodar. Dos 4 times catarinenses que começaram a Série D do Campeonato Brasileiro, só um continua na briga pelo acesso. O Marcílio Dias garantiu a classificação para as oitavas de final ao vencer o Cascavel por 2-1 no Gigantão das Avenidas, depois de ter empatado em 2-2 no jogo de ida. Já o Santa Catarina e o Blumenau deram adeus à competição. O Santa foi eliminado pelo São José do Rio Grande do Sul nos pênaltis, depois de empatar por 1-1. Para o Blumenau não foi diferente a história. O clube empatou novamente com o São Luís do Rio Grande do Sul, também por 1-1, e acabou sendo superado nas cobranças de pênaltis. Agora, o Marcílio Dias, único catarinense na disputa, encara a Portuguesa nas oitavas de final. Esse primeiro jogo já é hoje, né? Marcílio Dias e Portuguesa no Gigantão das Avenidas em Itajaí. Um rápido intervalo, no próximo bloco tem Momento Futsal. Sicredi, não sai daí, claro, a hora do abraço.